Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos, eu sou professor de matemática e estamos aqui para a aula sobre a função afim, a segunda aula, que a gente vai falar sobre o gráfico, os coeficientes e sobre a taxa de variação da função afim. Antes de continuar o vídeo, eu peço aí que você se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Se você compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, vou estar aqui sempre para ajudar você, trazer esse conteúdo aí para você aproveitar, estudar. Pode tirar suas dúvidas aí no comentário que eu vou estar sempre lendo e respondendo vocês, né? Será de grande ajuda aí para poder fazer esse conteúdo aí para vocês e ajudar cada um aí nos seus estudos, tá bom? Então compartilhe esse vídeo, inscreva-se aí no canal, dê um joinha que vai me ajudar bastante e com isso eu vou poder ajudar vocês aí da melhor maneira possível, tá bom? No vídeo passado, na aula 1, nós definimos lá o que era uma função afim. Eu iniciei o vídeo com uma situação, um problema bastante comum que acontece. A gente viu o que era o domínio, a imagem da função afim. E terminei aquele vídeo falando sobre o gráfico. A gente vai falar sobre o gráfico de novo e uns coeficientes que tem na expressão da função afim aqui, tá? Então, a gente viu lá que uma função f de r em r chama-se afim quando existem números reais a e b, tais que o f de x igual a x mais b para todo x real. Esse termo aqui a gente chama a imagem do x, tá? O f de x é chamado da imagem do x por essa expressão aqui, a x mais b, tá? Aqui, ó, esse a e esse b são chamados de coeficientes. No caso da função afim, eles recebem nomes próprios aqui, né? Esse a, na função afim, ele recebe o nome de taxa de variação média, tá? Geometricamente, vocês vão encontrar algumas pessoas dizendo o seguinte nome, coeficiente angular, mas esse coeficiente angular é um termo geométrico, tá? Na função afim, esse nome aqui recebe o nome de taxa de variação média, ok? Para a função afim, taxa de variação média. Geometricamente é chamado de coeficiente angular, tá? Esse b aqui ele é chamado de termo independente da função. Também, um outro nome que ele vai receber, você vai ver em livros, apostilas, é chamado de coeficiente linear. Esse termo aqui é o valor com que o gráfico da função afim intersecta o eixo das ordenadas. Esse valor é obtido aqui, ó, quando x igual a zero. Olha lá, o coeficiente a chama-se taxa de variação média. O coeficiente b chama-se coeficiente linear, é o que você vai encontrar aí, tá? O nome normalmente chama de termo independente da função. É o valor em que o gráfico intersecta o eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo vertical, que a gente simboliza lá com y. E ele é obtido quando x igual a zero. Esse valor do a é possível obter ele de algumas formas, tá? Uma das formas que a gente pode obter esse valor do a é conhecendo dois pontos do gráfico da função afim, porque o gráfico é uma reta. Então, por meio de dois pontos, eu consigo determinar esse valor aqui, chamado taxa de variação média, o que está escrito aqui, ó, taxa de variação média. Ao conhecer dois pontos do gráfico de uma função real afim, podemos obter o coeficiente a, tá? Então, aqui, ó, genericamente, sejam x1, o f de x1, é como se fosse o x1, y1 aqui, certo? Esse f de x1 é a imagem do x1. E aqui o x2, f de x2. O f de x2 é a imagem do x2. Então, você tem dois pontos pertencentes ao gráfico de uma função real afim. A taxa de variação média ele é calculada da seguinte maneira. É o f de x2 menos o f de x1 sobre x2 menos x1, tá? Ou você pode encontrar como y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá? As duas notações são aceitáveis. Agora eu vou partir para um gráfico, e nesse gráfico a gente vai fazer um estudo sobre isso aqui. Olha lá, ó, exemplo, construa o gráfico da função real afim dada por f de x igual a 2x menos 1. Como o gráfico de uma função afim é uma reta, basta a gente pegar dois pontos que pertencem a essa função. Então, normalmente a gente faz uma tabelinha assim, ó, x
uma tabelinha para o valor do y. O y aqui é o f de x, tá? É a imagem do x. Qual o valor que você coloca para x aqui? Arbitrário, qual você quiser. Independente do valor que você escolher aqui, o gráfico ele vai ser o mesmo. Por exemplo, para x igual a zero, a gente vem aqui ó, na expressão da função afim, no lugar do x a gente substitui por zero. Então vai ficar 2 vezes zero menos 1. 2 vezes zero dá zero, menos 1 que dá menos 1. Então, a gente tem um ponto já do gráfico, 0 para x, e a imagem dele é o valor do y, menos 1. Ah, qual outro valor que eu posso colocar? Sei lá, qual você quiser, 2, 1, menos 3, qual você quiser. Tá? Vou escolher aqui, ó, 2, por exemplo. Então, 2 vezes 2, ó, no lugar do x aqui, ó, substituindo por 2, menos 1. Tá? Continua aqui, ó, menos 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, que dá 3. Então, a gente tem o ponto aqui, ó, x igual a 2, e a imagem do 2 é 3, que é o valor do y. Com esses dois pontos, a gente consegue, né, obter o gráfico, que é uma reta. Então, vamos pegar aqui ó, o sistema de coordenadas cartesianas. Vem aqui, ó, quando x igual a 0, o y é menos 1. Então, vem aqui ó, no eixo das abscissas, 0. Aí, ele caminha até aqui, ó, no y menos 1. E lá, quando x igual a 2, o y, a imagem, é igual a 3. Vou pegar uma régua aqui. Ó. Olha lá, ó, quando x igual a 2, a gente tem a imagem igual a 3. Tá? Então, tem esse ponto aqui. Qual que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é uma reta que passa por esses dois pontos. Não é só ligar os dois pontos. É uma reta que passa por esses dois pontos. Beleza? Então, você traça uma reta aqui ó, que passa por esses dois pontos. Tá? Esse é o gráfico dessa função. Tá? Então, essa reta aqui é o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Quer ver? Vamos fazer uma análise para analisar de onde que vem esse 2 aqui, ó, chamado de taxa de variação média. Por exemplo, eu posso pegar um outro ponto qualquer desse gráfico. Por exemplo, esse ponto aqui. Ó. Esse ponto pertence à função? Pertence. Se a gente for lá nessa expressão f de x igual a 2x menos 1, se eu calcular aqui para o x igual a 1, calcular o f de 1, vai ser 2, no lugar do x substituir por 1, menos 1. Olha, 2 vezes 1, 2 menos 1, que dá 1. Olha lá, a imagem é 1. Então, esse ponto aqui ele pertence ao gráfico da função. Agora, note o seguinte. Tem uma figura aqui que eu posso fechar aqui, ó, na horizontal. Eu posso fechar um triângulo aqui, ó. E na vertical, eu também posso fazer isso. Nessa parte aqui, eu posso fechar esse triângulo aqui, ó. O que acontece? Essa variação aqui, quanto que vale? Olha lá, ó, 3 menos 1, tá? Essa variação aqui é o 3 menos 1, que dá 2. Essa variação aqui, quem que é? É o 2 menos 1, que dá 1. Aqui tem um ângulo θ e forma um triângulo retângulo. Se a gente calcular a tangente aqui, a tangente do ângulo θ, quem que é a tangente do ângulo θ? É a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo θ, que é esse 2 aqui, sobre o cateto adjacente, que é 1. 2 dividido por 1 dá 2. Olha esse 2 aqui. Ó. A tangente do ângulo que a reta faz com o eixo das abscissas, esse ângulo aqui, esse ângulo são correspondentes, é o mesmo, a gente fala que é o chamado m, né, o coeficiente angular, geometricamente.
No caso aqui é a taxa de variação constante, é média, né? Taxa de variação média. Esse A é a tangente do ângulo θ, que a reta faz com o eixo das abscissas, tá? Quem que é esse cara aqui? É o f de x2 menos o f de x1 sobre x2 menos x1. Quem é esse f de x2 aqui, ó? O f de x2, no nosso caso aqui, é o 3, menos. Quem que é o f de x1? É a imagem do 1 aqui, ó, que é 1. Sobre o x2, que é esse cara aqui, 2, menos o x1, que é 1. Olha lá, dá 2 dividido por 1, que dá 2, e ele está aqui, certo? É como se a gente pegasse esse ponto aqui, ó. O 0 aqui é o x1 e o menos 1 é o f de x1. Aqui no 2 é o x2 e esse 3 aqui é o f de x2, tá? Então, para qualquer dois pontos que a gente pegar nessa reta, sempre vai dar esse valor 2 aqui. Não importa onde você pegar, tá? Então, a gente consegue pegar essa taxa de variação média, que é esse 2, certo? Então, o gráfico é uma reta, o ângulo formado entre a reta e o eixo das abscissas forma esse ângulo θ, tá? Então, se a gente calcular a tangente aqui nesse triângulo retângulo, a gente está calculando o valor dessa taxa de variação, porque essa diferença aqui e essa diferença aqui no denominador, essa de cima é o cateto oposto ao ângulo θ, e essa aqui parte de baixo, o denominador, é o cateto adjacente ao ângulo θ, tá? Então, a gente chama isso da função afim de taxa de variação média, tá bom? Vamos ver mais um exemplo sobre isso aí. Nosso próximo exemplo é construir o gráfico da função real afim dada por f de x igual a menos 3x mais 2. Então, para construir esse gráfico, faz uma tabelinha lá, faz uma coluna para o x e uma coluna para o y, que é a imagem do x. Qual o valor que você vai escolher? Qual você quiser, tá? O x pode ser o valor que você quiser. Por exemplo, x igual a zero. Você vem aqui na expressão da função afim, no lugar do x, vai substituir por zero. Então, vai ficar menos 3 vezes zero mais 2. Menos 3 vezes zero dá zero, mais 2, que dá 2. Então, a gente tem um primeiro ponto aqui, ó. Zero para x e a imagem do zero é 2, que é o y. Um outro valor dessa função. Qual o valor? Aquele que você quiser, tá? Não importa qual o valor que você vai escolher para o valor do x. Pode ser qualquer um, é arbitrário, tá? O gráfico vai ser o mesmo. Se você escolher 1, se escolher menos 1, se escolher menos 5, escolher 10, esse gráfico ele vai ser o mesmo, tá? Poderia pegar aqui, por exemplo, menos 1, tá? É uma escolha minha. Então, 3 vezes, no lugar do x, menos 1, mais 2. Aqui, ó, negativo com negativo dá positivo. 3 vezes 1 dá 3, mais 2 igual a 5. Então, lá, para x igual a menos 1, a imagem do menos 1 é 5, que é o valor do y. Aí, o que a gente faz? A gente vai pegar esses dois pontos e localizar ele aqui no sistema de coordenadas cartesianas. Então, lá, para x igual a 0, vem aqui ó, no eixo das abscissas, x igual a 0. E procura o y igual a 2. Então, tem esse ponto aqui, ó. O próximo ponto, quem que é? Para x igual a menos 1, o y é 5. Eixo das abscissas aqui, ó, menos 1, a gente vai procurar o 5 lá, ó. É esse ponto aqui, tá? Então, é uma reta que passa por esses dois pontos. Vou pegar aqui ó, a régua. Então, a gente vai traçar uma reta que passa por esses dois pontos. Então, a gente tem o gráfico dessa função aqui afim, tá? Então, pegando o raciocínio que a gente fez no anterior, tá? Qualquer um, por exemplo, vou fechar um triângulo aqui, ó, com esses dois pontos. Vou fechar um triângulo aqui, ó.
Fechar um triângulo aqui. O ângulo θ é esse aqui, ó, tá? Esse é o ângulo θ. Bom, se a gente pegar aqui esse cateto aqui, ó, esse ângulo aqui não é o mesmo desse, tá? Vou chamar aqui de alfa. Se a gente pegar essa variação aqui, quem é essa variação? É o 5 menos 2, que dá 3. E essa variação quem que é? Em tamanho, em distância, a distância é positiva. De 0 para menos 1, a distância é 1, tá? Se a gente for calcular a tangente desse ângulo alfa, vai ser lá o cateto oposto, que é o 3, sobre o cateto adjacente, que é 1. Então, 3 dividido por 1 dá 3. Só que tem o seguinte, esse ângulo alfa não é o ângulo θ, certo? Não é o mesmo ângulo. Nesse caso, a tangente aqui desse ângulo ela é negativa. Por quê? Na circunferência trigonométrica, a gente está no segundo quadrante aqui. E no segundo quadrante, a tangente ela é negativa. Então, no caso, a taxa de variação aqui no segundo quadrante ela é negativa. Então, A é menos 3. Tá? Então, o A, nesse caso, é menos 3. Se a gente for fazer uma análise, a gente tem o θ aqui. Quem é esse alfa aqui? Ele é o 180, é o 180 graus menos o θ. Então, a tangente de alfa, nesse caso, é a tangente de 180 graus menos θ. Aí aqui fica a tangente de alfa. Da trigonometria, o que é tangente de 180 graus menos θ? É a tangente de 180 graus menos a tangente de θ sobre 1 mais a tangente de 180 graus vezes a tangente de θ. Tá? Aqui é a tangente da diferença de dois arcos, essa expressão aqui. Então, quem que é a tangente de alfa? Ó, tangente de 180 graus é zero, menos a tangente de θ, sobre 1 mais a tangente de 180 graus é zero, vezes a tangente de θ. Então, a tangente de alfa é igual aqui, ó, 0 menos tangente de θ, menos tangente de θ. E aqui vai ficar, ó, isso aqui vai dar zero, vai ficar 1 mais 0, que dá 1. Então, a tangente de alfa é menos a tangente do ângulo θ. Como a tangente de alfa lá deu 3, então 3 é igual menos a tangente de θ, ou seja, a tangente do ângulo θ é igual a menos 3. Uma vez que a taxa de variação, ou geometricamente o coeficiente angular, é a tangente do ângulo θ, e ele deu menos 3, então a gente encontrou aqui o menos 3, que está aqui ó, na expressão. Tá? Claro que isso aqui é um raciocínio um pouquinho mais detalhado, você precisa ter esse conhecimento da trigonometria, mas para nós aqui não importa isso agora, importa é saber que é possível calcular esse menos 3 aqui, o número que acompanha aqui, ó, o coeficiente do x, chamado taxa de variação média, se a gente conhece dois pontos do gráfico. Tá? Então, o raciocínio aqui é o seguinte. Olha lá, os dois pontos que a gente encontrou são esses dois aqui, ó. 0, 2, 0 para x e 2 para y. E o outro lá foi o menos 1 e 5. Se a gente for calcular lá que o a é o y2 menos o y1 sobre x2 menos x1, quem é x2 e x1 aqui? A ordem que você quiser. Aqui pode ser o x1 e aqui o y1. Aqui pode ser o x2, aqui o y2. Olha lá, y2, 5.
menos, quem é o y1? 2. Dividido, quem é o x2? Menos 1. Menos, quem é o x1? 0. 5 menos 2, 3. Menos 1 menos 0, menos 1. 3 dividido por menos 1, que dá menos 3. E ele aparece aqui de novo, tá? Então, existem várias maneiras de a gente calcular essa taxa de variação média, tá? Galera, então, esse vídeo foi só essa parte. A partir do gráfico, a gente vê quem é essa taxa de variação e quem é esse coeficiente aqui, ó, esse 2. Quem é esse coeficiente 2 aqui, ó? Olha na onde o gráfico. Olha aqui, ó. Olha na onde o gráfico intersectou aqui o eixo das ordenadas no 2, tá? Esse 2 aqui, ó, é geometricamente conhecido como coeficiente linear, é onde o gráfico intersecta o eixo das ordenadas, tá? Esse valor aqui é onde o x é igual a 0, tá? Esse termo independente aqui na função afim é onde o gráfico vai intersectar o eixo das ordenadas. E nas outras funções também. Esse termo independente é onde o gráfico vai intersectar o eixo das ordenadas, tá? É exatamente onde o x é igual a 0. Se a gente procurar aqui o x igual a 0 e caminhar até o valor do y, ele chega aqui, ó, no 2. Tá? Chamado coeficiente angular, geometricamente, para nós aqui o termo independente da função. Quando o x for 0, sempre você vai ter esse valor, e é onde a reta intersecta o eixo das ordenadas, tá? Isso aqui é uma informação importante que a gente pode utilizar para resolver alguns problemas, tá bom? Galera, então no próximo vídeo eu vou continuar falando dessa taxa de variação. E mais legal ainda é o seguinte, se eu te der 2 pontos pertencentes a esse gráfico, por exemplo, eu tenho esses 2 pontos, eu consigo encontrar essa expressão aqui somente com esses 2 pontos? Consigo. E a gente vai ver isso no próximo vídeo, tá bom? Então, eu espero você lá no próximo vídeo. Não deixa de se inscrever, porque se você não se inscrever, você vai perder esse conteúdo aí. E compartilha o vídeo e o canal para os amigos aí, as amigas que estão estudando aí. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês, tá bom? Galera, um grande abraço para vocês. Espero que todos estejam bem. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, tchau, tchau.